a nossa palavra de hoje com o tema antes de tomar uma decisão. Bom dia, bem-vindos a mais uma live Café Mais do Reino. E hoje nós vamos receber alguns conselhos que precisamos colocar em prática antes de tomar uma decisão. Amém? Então anote aí no seu caderno, anote aí no seu bloco de notas o que você precisa antes de tomar uma decisão. Vamos lá? Primeiro conselho que eu quero te dar hoje, à luz da palavra, antes de tomar uma decisão. Fica lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Vamos lá? Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Olha aqui algo interessante. O Senhor disse para Samuel: Até quando você terá pena de Saul? Primeira coisa, antes de você tomar uma decisão, não decida com o coração. Não decida com o coração. Primeiro conselho, não decida com o coração. Olha o que o Senhor disse para Samuel: Até quando você terá pena de Saul? Até quando você será conduzido pelo seu coração, pelos seus sentimentos? Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, tem que estar preparado para deixar o coração de lado ao tomar algumas decisões. Por quê, pastor? A própria palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Para vivermos o propósito de Deus, nós vamos precisar, em alguns momentos, para tomar algumas decisões, deixar os sentimentos de lado. Vamos lá? Hoje eu vejo muitas pessoas, eu encontro muitas pessoas que não conseguem romper com alguns ambientes, ou romper com algumas alianças por causa de sentimentos. E esses ambientes, esses lugares e essas pessoas estão limitando essa pessoa de viver aquilo que de fato Deus tem. Pastor, me explica melhor. Um exemplo, algo que é mais comum na vida das pessoas, um sentimento de dívida de gratidão. Quantas pessoas não saem do emprego para começar a sua empresa, para começar a empreender, por dívida de gratidão ao patrão que ajudou ela lá no início? Quantas pessoas não rompem com algumas alianças por dívida de gratidão, mesmo que agora essa aliança não está mais edificando essa pessoa ou colaborando para que ela cumpra o propósito de Deus? As pessoas muitas vezes, ela não desfaz essa aliança, ela continua nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, por um sentimento de dívida de gratidão. Esse é um sentimento muito comum que eu encontro aí discipulando pessoas, aconselhando pessoas. Então, assim, olha o que Deus fala para Samuel: até quando você vai ficar agindo com o seu sentimento? Até quando você vai ficar com dó de Saul, com pena de Saul? Eu já o rejeitei. Você precisa continuar, você precisa avançar. Eu te chamei para ungir outro agora. Você ungiu Saul, foi o que o povo escolheu, mas desapega, Samuel. O povo precisa de um outro rei, um rei que através dele virá a linhagem do Messias,
um rei que o trono dele não vai passar, o trono dele será eterno. Você vai à casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. Não decida com o seu coração, porque afinal o coração do homem é enganoso. Vamos lá? Segundo conselho que eu quero te dar nessa manhã, à luz da palavra de Deus, fique em Provérbios, capítulo 16, verso 16. Diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Vamos lá. Segundo conselho, antes de você tomar uma decisão, não decida com as emoções à flor da pele. Decisão se toma de maneira racional, com sabedoria, com entendimento de toda a situação. Deixar as emoções de lado antes de decidir é uma atitude sábia. Nós precisamos buscar um equilíbrio emocional, sabedoria, antes de tomar uma decisão. Não podemos decidir com as emoções à flor da pele. Eu sempre digo isso aqui: não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver com raiva. Não confronte quando estiver magoado e não decida quando estiver triste. Busque um equilíbrio emocional para tomar as decisões. Não decida nada com as emoções à flor da pele. É necessário buscar a sabedoria. Adquirir sabedoria é melhor do que o ouro, Salomão está dizendo. E mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Sabedoria e entendimento. Não ser conduzidos, levados pelas nossas emoções. Amém? Vamos lá. Terceiro conselho aí, antes de você tomar uma decisão. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, coloca amém. Compartilha aí com pessoas que você sabe que precisa receber essa palavra. Daqui a pouco, antes de encerrar, eu vou voltar desde o início só, falando cada conselho. Mas vamos lá, o terceiro conselho, à luz da palavra, está em Gênesis capítulo 8, verso 6. Gênesis 8, verso 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Vamos lá. Terceiro conselho: não decida sem calcular todos os riscos. Antes de sair da arca, Noé abriu uma janela para enxergar a realidade que o cercava. Noé, debaixo da direção de Deus, Noé vendo o mover de Deus, Noé vendo que tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer, aconteceu. Mesmo assim, antes de sair da arca, antes de querer, ele envia um corvo, ele solta, para poder analisar o que está acontecendo, para poder analisar todos os riscos, para poder calcular todos os riscos. Antes de tomar uma decisão, analise todas as probabilidades, calcule todos os riscos, mas não tema em se arriscar. Se os despojos valem a pena, não tenha medo de entrar na batalha. Amém? Ontem nós ouvimos uma palavra poderosa, recebemos uma palavra poderosa aqui no DODECA, ontem no encontro de empresários. Até te aconselho você entrar lá depois no YouTube, um DODECA, segundo DODECA do ano de 2023, rompendo com a improdutividade. Meu, que palavra poderosa, gente. Nós falamos sobre isso também ontem. Amém? Não tenha medo de correr riscos. Se os despojos valem a pena, então entre na batalha. Mas você precisa também calcular. Você precisa também ver o que está te cercando antes de tomar uma decisão. Quais são os riscos, se vale a pena. Amém? Então, vamos lá. Quarto conselho,
Fica em Gênesis 13. Vamos lá. Gênesis 13, verso 10. Faz sentido para você? Vamos lá. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Quarto conselho: não decida segundo aquilo que os seus olhos veem. Não decida segundo aquilo que os teus olhos veem. Nós acabamos de ler aqui. Ló, ele olhou a campina do Jordão, toda verde, bem regada, não pensou duas vezes, escolheu a campina do Jordão. Ló disse: eu vou para lá. Ló escolheu segundo aquilo que ele estava vendo, mas por trás daquela paisagem linda estavam Sodoma e Gomorra. Meu Deus, isso nos leva a pensar, nós precisamos pensar, pense. Às vezes nem tudo que é belo aos seus olhos é bom para a sua vida. Então não decida através daquilo que os teus olhos estão vendo, segundo aquilo que os teus olhos veem. Porque talvez através de uma aparência há algo desastroso. Talvez atrás de uma pessoa com vestes de ovelha existe um lobo. Talvez através de uma campina verde há duas cidades totalmente imorais como Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo Senhor. Então Ló escolheu de acordo com aquilo que os olhos estavam vendo. Não tome decisão por aquilo que você está vendo. Amém? Vamos lá. Quinto conselho. Fica em Gênesis 27, 29. Amém? Vamos lá. Que povos sirvam com você e nações o reverenciem, quando que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos da sua mãe circunvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai. Ele disse: levanta-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou eu, seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Vamos lá. Não troque, quinto conselho, não troque aquilo que é urgente por aquilo que é momentâneo. Amém? Não troque aquilo que é urgente por aquilo que é momentâneo. Não tome uma decisão permanente por uma causa de uma situação temporária. Lembre-se, Esaú, ele trocou a primogenitura, que era permanente, por causa de uma fome temporária. Meu Deus do céu. Ele trocou aquilo que lhe daria um futuro poderoso
por uma fome momentânea. Nós precisamos entender, não podemos inverter os valores, porque quando nós invertemos os valores, nós saímos do propósito. Esaú, ele acreditou, ele decidiu de forma errada, acreditando que matar a fome dele seria mais importante do que a bênção da primogenitura. Ele não estava pensando no futuro, ele não estava pensando no que de fato é permanente. Então ele tomou uma decisão permanente por causa de um momento de necessidade. Então não inverta, amém? Nós precisamos entender isso. Então não troque aquilo que é urgente por aquilo que é momentâneo. Vamos lá? Sexto conselho para você antes de tomar uma decisão. Ruth capítulo 1, verso 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com 2 filhos. Não decida querendo fugir dos problemas. Sexto conselho, não decida querendo fugir dos problemas. Vamos lá? Mudar de geografia para fugir dos problemas nem sempre é o melhor a se fazer. Elimeleque fugiu da mortandade que veio a Belém, mas morreu em Moabe. Ou seja, não haja sob pressão. Pondere seus passos. Cuide para que circunstâncias negativas à sua volta não influenciem nas suas decisões. Quantas pessoas não vivem decidindo para fugir dos problemas, para fugir das situações? Se um problema existir no seu caminho, não é para você fugir dele, é para você solucionar ele, para você vencer. A palavra já diz que você é mais do que vencedor. Então, não tome decisões para fugir de problemas. Sabe por quê? Porque os problemas te perseguirão. Talvez a mudança de geografia, talvez a mudança de emprego, talvez a mudança de igreja, talvez a mudança de nação, quando a gente não quer sair do país, dizendo que o problema está no país. Meu irmão, se você for próspero, toda terra que você pisar será próspera. Se você for próspero, todo lugar que você colocar a mão será próspero. Se você for improdutivo, ou seja, se você for pobre, pobreza aponta para improdutividade. Todo lugar que você pisar será improdutivo. Todo lugar que você colocar as mãos será improdutivo. Então, muitas pessoas decidem para tentar fugir dos problemas. Não. Hoje você está aprendendo a buscar a palavra de Deus, a pensar antes de tomar decisões, porque às vezes tem problemas que é para você solucionar, para você resolver, para você amadurecer, para que você viva tudo aquilo que Deus preparou para você, para que os céus possam liberar aquilo que de fato o Senhor tem para você. Então, não decida para fugir dos seus problemas. Faz sentido para você? Digita amém aí. E vamos agora para o sétimo e último conselho, que fica em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha contra os sírios. Você vencerá os sírios
em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas, e eles a pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. E Elias morreu e o sepultaram. Amém? Vamos lá. Antes de decidir, sétimo e último conselho. Antes de decidir, ouça alguém de confiança. Eliseu era um profeta experiente. Jeoás foi buscar um conselho, uma direção de Eliseu. Antes de decidir, busque um conselho ou ouça alguém de confiança. Jeoás precisava decidir sobre uma batalha e desceu até Eliseu para tomar conselhos. Eliseu já estava velho, esquecido, mas tinha experiência e conhecia o coração de Deus. Existem decisões que nós precisamos de uma resposta rápida. Mas mesmo sendo urgente, permita que alguém fale ao seu coração. Acredite, Deus fala as suas vontades através de pessoas certas. Amém? Eu sempre digo isso. Cara, se Deus colocou alguém sobre a tua vida, se Deus colocou alguém para você prestar conta, para você, ouvir, se Deus colocou alguém no seu caminho, que fale ao seu coração, que não vai falar ao seu coração por sentimentos, por emoções ou por interesses, mas que vai falar ao seu coração através de uma direção, uma palavra de Deus. Busque ouvir essa pessoa, busque conselho dessa pessoa, uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, que você sabe que Deus colocou no seu caminho, para poder te abençoar, para poder falar ao teu coração. Nós precisamos entender isso. Mesmo que eu preciso decidir agora. Gente, eu tenho discípulos que não fazem nada sem antes pedir um conselho. Tem algumas coisas que eu falo assim: você não precisa pedir conselho para isso. Deus já falou, vai embora. Não, pastor, mas eu quero um conselho. Cara, Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu busco conselho, eu busco direção. Eu tenho um líder que fala ao meu coração, eu tenho um pastor que fala ao meu coração, eu tenho conselheiros experientes, homens de Deus que falam ao meu coração. É tão interessante que quando você vai com algo que está muitas vezes te roubando o sono, você não sabe como decidir, que decisão tomar, você chega diante dessa pessoa que Deus colocou para falar ao teu coração e fala assim: eu preciso decidir acerca dessa situação. E é incrível como Deus usa essa pessoa de uma forma tão simples, mas tão poderosa, que você fala: uau, realmente, era somente eu ter pensado nisso. Então Deus, Ele fala, Ele revela as suas vontades, Ele fala as suas vontades através de pessoas. Então Jeoás foi buscar o conselho do profeta Eliseu, mesmo o profeta Eliseu já estando na beira da morte, tendo sido esquecido, Jeoás não esqueceu. E sabe o que é interessante? Que o profeta ainda ensinou ele. Ele lançou as flechas e ele disse o que aconteceria. E aí ele lançou 3 flechas no chão, só que ele poderia ter lançado mais flechas. O profeta disse: por que você não lançou mais flechas? Por que você parou? Ou seja, alguém te falou para você parar? Enquanto houver flecha na sua aljava, lance a flecha. Faça conforme as suas forças, não pare. Então, mesmo ali, o profeta já sendo esquecido, Jeoás foi buscar conselho e aprendeu com o profeta. Então, esse é o último conselho que eu tenho para te dar hoje, antes de você tomar uma decisão. E claro, vamos lá, Provérbios 16:1, para a gente encerrar aqui. Faz sentido para você o que você está recebendo nessa live? Faz sentido para você essa palavra? Faz sentido para você? Coloca amém aí. Vamos lá.
Provérbios 16:1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tudo que nós falamos aqui é muito importante. Todos esses conselhos é muito importante para você pensar, para você ter algumas atitudes corretas antes de tomar uma decisão. Tudo isso é importante. Valorize todos esses conselhos. Mas antes de tudo, ore. Peça a Deus direcionamento, segundo a vontade dele. Lembre-se, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Eu sempre digo isso. A gente pode buscar muitos conselhos, nós podemos buscar conselhos dos mentores, como eu falei aqui no último conselho, podemos ter pessoas experientes ao nosso lado para nos aconselhar. Porém, você já prestou atenção que quando o Senhor fala ao teu coração, você não precisa pensar duas vezes em colocar em prática. Quando o Senhor fala com você, você não precisa pensar duas vezes em seguir o conselho do Senhor. Mesmo buscando todos esses conselhos antes de tomar uma decisão, você acaba pensando. Você pensa duas vezes, você pondera. Mas quando o Senhor te dá uma direção, o próprio Espírito Santo fala com você, você não precisa nem pensar duas vezes em colocar em prática. Por isso é muito importante aprendermos a discernir a voz do Senhor. Por isso que é muito importante aprendermos a conhecer a voz do Espírito Santo. Porque nós vamos saber quando é Ele que está falando e quando é o nosso coração. Então, que você possa tomar decisões de formas certas, decisões corretas, para viver todo o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Você foi abençoado com essa live? Então, vai lá no nosso canal do YouTube, essa live vai ficar salva lá, essa live também vai lá para o nosso Spotify, vai ficar lá, estamos subindo mensagens, estamos subindo os podcasts, estamos subindo as lives lá também no Spotify para você estar ouvindo aí durante o dia, recebendo uma palavra, sendo edificado. Eu sempre digo isso à igreja, aos discípulos: parado leia, andando ouça, não deixe a sua mente vazia, amém?